Hey ya mayo wana hene yo. 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 Wahi hayana. Hey 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 yo. Wahi hey 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 yo. Wahi hey ya mayo wana hene yo. 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 Arro, boa noite, meus queridos e queridas, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui à nossa live. Esse Outubro Rosa dedicado às mulheres. Nós vamos ter hoje a presença aqui da nossa irmã Dina Lopes. O tema que ela vai abordar hoje pra gente é a economia do bom viver. Lembrando que a gente ainda vai ter muitas lives aí mais pra frente, dedicado ao Outubro Rosa, dedicado às mulheres, mas não só porque é dedicado às mulheres que os homens não devem assistir, muito pelo contrário, os homens devem assistir também, porque os homens precisam, assim como mulheres precisam saber sobre os homens também precisam saber sobre as mulheres. E assim a gente vai tecendo essa teia, a gente se ajuda, a gente se apoia. Então, vou convidar aqui minha irmã Dina Lopes, para a gente iniciar aí o nosso bate-papo com ela. Oi! Oi, Dina! E aí, tudo bom, mulher? Oi! Tudo, mulher. Peraí, deixa eu ajeitar esse negócio aqui, esse trem aqui. Tá Tá. me vendo legal, gente? Tô. Mande notícia aí se eu não tô torta, porque eu sou péssima nisso, mãe. Agora tá bom. Deixa eu Olha. ver. E aí, você tá me vendo bem também? Tá, você tá ótimo. Eu que tô meio Pronto. desengonçada aqui, porque agora ficou melhor. E aí, mulher, quanto tempo, hein? Não é, menina? Eu já fiz as honras da casa aqui, já fiz uma breve apresentação. Eu vou passar a palavra para você se apresentar e pode começar. Pronto. Então, gente, é um prazer estar aqui nessa live com a Mani, né? A Mani, essa mulher talentosa que me inspira, irmã, companheira, lutadora, e para mim é um prazer estar aqui sempre junto com ela em qualquer atividade. E uma dessas é essa conversa sobre o bem viver. Eu sou Dina Lopes, eu sou uma mulher negra, eu sou feminista, eu sou auasqueira, eu sou rapezeira, eu sou mulher da vida. Que está por aí, então eu sou a mulher da vida. E aí eu também milito no movimento da economia solidária, no movimento de essa economia solidária que a gente chama, né, Mani, da economia do bem viver. Porque é uma economia que ela dialoga com a essência da vida. É uma economia que está fora do padrão dessa economia que está imposta, que é uma economia de exclusão, de exploração, né, que dita regras. A economia solidária, essa economia que eu faço parte, que a gente chama do bem viver, é a economia que não dita regras, é a economia que não explora, e é uma economia que fortalece cada vez mais a unidade. E é uma economia que está por aí, gente, né? É uma economia que ela circula, ela não é uma coisa, a imaginação, ela existe, ela é real. Por isso que tem um movimento que traz essa economia do bem viver, para que a gente possa prestar atenção nela e começar a executar e começar a vivenciar no dia a dia essa economia.
Aí você pode me perguntar, né, mãe, que economia é essa, Dina? Onde é que a gente pode identificar essa economia? É uma economia que ela dialoga exatamente com... Ela está, na verdade, no centro com as mulheres. As mulheres que estão nessa incumbência, mais uma vez, caiu no nosso colo, né? Não é? De trazer essa economia do bem viver. Mais uma vez, a gente é responsável também por isso, viu, gente? Então, relaxe que a gente está no domínio, pelo menos na economia também. Então, é a economia que a maioria das mulheres estão executando. As mulheres, elas estão na frente dessa economia, porque é uma economia que só a gente consegue vivenciar, porque é uma economia da sensibilidade. É a economia de prestar atenção no outro, na outra, no que a gente está fazendo, no que a gente está produzindo, no que a gente está consumindo. Principalmente no que a gente está consumindo, porque a gente é o que a gente consome, né? Então, a economia do bem viver, ela nos alerta para isso. Será que eu preciso consumir tanto? Será que eu preciso consumir todos os dias isso? Será? Então, a gente sempre está se fazendo perguntas pela necessidade do consumo, né? Se é necessário consumir. E aí, se é necessário consumir, por que eu não vou consumir um alimento saudável? Por que eu não vou consumir o alimento da agricultura familiar, do agricultor familiar? Por que eu não vou consumir da minha horta, que eu planto, mas a maioria das vezes eu não consumo dela, só está ali para o enfeite, né? Então, se eu vou consumir, porque eu não procuro consumir de quem produz, né? Em vez de eu comprar industrializado ou comprar de quem produz em escala. Se produz em escala, consequentemente, tem exploração, né? Então, se a gente compra um produto de escala, a gente está incentivando a exploração, porque precisa, né? Nessa escala, alguém tem que ganhar menos, produzir mais. Então, a economia do bem viver, ela nos alerta para isso. Falei demais, continuo falando, porque eu tenho muita coisa para falar. Pode falar. Também eu quero agradecer também a mãe, a Casa Lume, né, pelo convite. Eu fico muito feliz por esse convite, porque a maioria das pessoas que circulam nessa casa são pessoas que estão no meu coração, você, Carla, Caio, né, e outras pessoas que a gente está em sintonia. Então, eu fico muito feliz pelo convite em poder também trazer aqui um pouquinho dessa discussão que eu estou fazendo no dia a dia, que é sobre a economia do bem viver, que é a economia solidária. Então, é importante que a gente que é de axé, a gente que está em outra via, uma via mais, né, consistente, que a gente preste atenção realmente nessa questão, porque é um conjunto de coisas que nos fortalece. E uma das coisas que nos fortalece é a economia, né? A gente às vezes pensa que a economia ela não é do meu interesse, eu não sou economista, então não tenho que saber economia. Eu tenho que saber economia, porque é o que circula, é o que nos domina também. Então a gente precisa quebrar esse elo e começar a ter o domínio da economia, ou seja, ter o domínio do nosso recurso. Ele tem que circular entre a gente. E para circular entre a gente precisa saber quem da gente constrói, quem da gente produz, para que a gente possa fazer esse dinheiro circular aqui e, consequentemente, essa energia monetária ela vai ficar entre a gente e vai emanar para o mundo a sabedoria, a instrução que a gente vai estar oferecendo a partir do entendimento de que a economia, ela sendo essencial, ela precisa ter alguns cuidados, né? E um desses cuidados é exatamente a produção, o consumo e a circulação. E a economia do bem viver, ela vem trazendo a gente para isso. Um exemplo disso é a forma que a economia solidária do bem viver, que a gente chama, ela dialoga com a diversidade, ela dialoga com a questão de gênero, né? Quando eu disse que caiu no nosso colo, é porque a maioria das mulheres é que estão na economia solidária, por vários fatores, né? Às vezes, pela necessidade de ter um serviço a mais, produzir algo, aí produz alguma coisa em casa para revender, para ter um valor a mais para complementar no dia a dia. Muitas vezes é porque essas mulheres sofrem alguma questão de saúde, por exemplo, entra no estado de depressão, né, que a gente está
nesse último tempo, a gente precisa muito trabalhar essa energia para não entrar nessa bolha e aí a gente entrar realmente nesse estado. Então, muitas mulheres vêm dessa situação e encontram nessa economia do bem viver, da economia solidária, um apoio, uma sustentação. E aí começa a se envolver. Por que encontra? Porque é aqui que ela encontra as outras mulheres que vão dando a mão e vão dizendo para ela, não, você consegue, venha para aqui, se concentre aqui, venha para essa roda de conversa, vamos produzir junto, vamos trabalhar com as mãos que você vai conseguir. Aí elas conseguem encontrar esse apoio dessas mulheres, aí vão se inserindo e muitas dessas mulheres saem dessa situação de depressão só pelo fato de estar ali no grupo trabalhando e produzindo com as próprias mãos, entendeu? Então, é uma economia do bem viver, é a economia da saúde também, porque se preocupa com isso. E outra questão importante que eu quero trazer da economia solidária, a economia do bem viver, é essa coisa de não centralizar o poder. Dentro da economia solidária, dentro da economia do bem viver, as decisões ela é coletiva. Não existe uma pessoa que manda e as outras obedecem. Existem várias pessoas que mandam e existem várias pessoas que obedecem, porque é uma reunião, é um coletivo de decisões. Se der certo, ótimo para todo mundo. Se der errado, vamos arrumar, vamos voltar a conversar e vamos ajeitar isso aí para ver como é que a gente vai avançar. Então, é um exercício, viu? A economia solidária, a economia do bem viver, ela nos ensina uma outra forma de vida que a gente não está acostumada. Não estamos acostumados. A gente está acostumado com esse dia a dia corrido, com essa produção, com essa competição, né? Eu tenho que ser sempre mais do que a Almani, porque eu tenho que me destacar, né? Se a Almani se destaca, eu tenho que me destacar mais, entendeu? Então, é nessa viagem que a economia capitalista quer nos empurrar. É. E a economia solidária e a economia do bem viver diz que passa para todo mundo. A Almani está brilhando, você também vai brilhar, a outra também vai brilhar, todo mundo brilha, é uma constelação. É importante que todo mundo brilhe, entendeu? Então, esse exercício que eu estou convidando a todo mundo a exercitar. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente está indo. A gente tenta, né, Dina? Tá... Oi? Eu estou dizendo, a gente tenta, porque tem uma possibilidade de acertar. Exatamente, a gente tenta porque existe essa possibilidade. E dentro da economia solidária, dentro da economia do bem viver, eu estou trazendo, gente, essas duas palavras, economia solidária e economia do bem viver, porque é tudo a mesma coisa, mas de um lado a gente chama do bem viver e a gente chama da economia solidária. Então, eu trago os dois nomes porque são a mesma economia. E é lógico que a gente tenta e a gente consegue, Almani, porque a economia solidária, a economia do bem viver, ela nos ensina, ao mesmo tempo que a gente busca, né, o financeiro, porque também a gente precisa estar atrelado a essa questão do financeiro, porque a gente tem contas a pagar, a gente não está no mundo paralelo, gostaríamos, né? Mas a gente não está no mundo paralelo, a gente está todo mundo junto. Então, a gente vem da contramão. A gente vem da contramão trazendo uma outra proposta, mas nesse mundo, não é um mundo à parte. Então, é possível, a gente consegue vencer porque a gente traz uma outra forma de viver, né? A gente se coloca à disposição da mudança. Isso que é interessante. É importante se colocar à disposição. É importante entender. Quando a gente dá um passo dizendo eu preciso consumir isso e a gente faz a reflexão, a gente já está dando um passo de mudança. E quando a gente começa a comprar desenfreadamente, sem entender, comprar, porque eu estou com vontade de comprar, vou no shopping, vou isso. E a gente não está entendendo. Mas quando você para e diz, gente, eu estou ficando louca, para que eu quero tudo isso? Para que eu vou no shopping comprar isso agora? Então você começa a se fazer perguntas e as respostas elas vão vindo. Não, aí você começa a entender. E aí você começa a se incorporar nesse mundo do entendimento, do que é preciso, do que não é preciso. Quando a gente vai comer algo que a gente sabe que não é bom, né? Não é interessante, que tem muito agrotóxico, ou que tem muito açúcar. E aí a gente, será que eu vou comer isso aqui? Estou com a vontade, mas será que isso vai me fazer bem? Às vezes a gente come, porque a vontade é tão grande e a gente joga para dentro. Às vezes não, às vezes a gente é verdade, não quero, não vou comer. Tem força e diz que não vai comer. Então já é uma mudança, né? A gente está tentando e a gente vai mudando.
Às vezes conseguimos de imediato, às vezes não conseguimos de imediato, mas o importante é tentar, é importante refletir, né? Essa reflexão que é a grande chave do processo de mudança da economia solidária, né? E aí a gente vem realmente nesse processo há muito tempo, porque a economia solidária aqui na Bahia, principalmente em Salvador, ela já existe há muito tempo. Temos, assim, estamos nesse movimento há mais de 10, 11 anos aqui em Salvador. Então, existe um grupo de pessoas, homens e mulheres, mais mulheres do que homens, na batalha. Muitas estão fazendo artesanatos, né, vivendo de artesanato. Outras trabalham com alimentação, outras trabalham com vestuário. Então, existe e é muito grande. É muito grande. A gente precisa entrar em conexão com isso. Aí, o que eu trago também muito importante é que o povo de axé, principalmente, precisa fortalecer essa rede da economia solidária. Porque existe muita gente que produz produto de axé, roupas de ração, produz vela, né, produz alimento, sabão. E às vezes a gente vai comprar tudo isso no mercado. Em um mercado e que não tem essa concepção de rede. Né? Não tem essa concepção de rede. O mercado grande não tem concepção de rede, é uma rede comercial. Mas a nossa rede de fortalecimento nossa, o mercado não está preocupado. Então, entrou uma vozinha. Deve ser algum F aí. Então, essa rede nossa, o mercado não está preocupado, quem tem que se preocupar é a gente. É a gente que tem que fortalecer a rede. Então, a gente tem que comprar de quem produz, que está dentro da nossa rede. A Almani produz alguma coisa e é interessante para mim, eu vou comprar para comprar mão de Almani. Mas se eu sei que alguém gosta disso que a Almani produz, eu vou indicar a Almani. Ó, compre com a Almani porque o produto é esse, é importante. Você fortalece a economia local, a economia coletiva, e você tem um produto de qualidade, porque você vai conhecer quem produz, né? Nada melhor de quando você conhece a pessoa que está produzindo e você dialoga com essa pessoa. Né? E você fala com essa pessoa, e você procura saber dessa pessoa, como ela produziu, e aí ela vai te contando o que ela colocou ali, né? Qual é a expectativa dela, o sonho dela, ela conta uma história. Então, você leva um produto com história, e você dá continuidade àquela história dela. Então, essa é a economia do bem viver. Essa é a economia que a gente precisa fortalecer, entendeu? Que é uma economia que já existia no período dos nossos antepassados, né? No período do processo de escravidão, a gente tinha essa economia. Com a falsa abolição, com a falsa libertação dos nossos ancestrais, circulou essa economia. Foi essa economia que os nossos ancestrais conseguiam se manter, né? Vendendo o acarajé para comprar alforrias, entendeu? Costurando, lavando roupa, indo para a feira vender produtos, e todo mundo ao redor disso fortalecia a economia daquelas pessoas, nesse caso, nossos ancestrais, né? Que precisavam daquele fortalecimento para poder se manter. Oi, estou escutando vozes. Eu sei que são vocês. É porque, às vezes, aqui na minha rua... Aonde você está... É que, às vezes, o microfone aqui tá falando na rua. Tá. Então, gente, eu trago mais ou menos essa reflexão, né? Sobre a economia do bem viver. Essa economia que a gente precisa, mais do que nunca, agora nesse período de pandemia, né? Nesse período que a gente está passando, com muita dificuldade, agora estamos conseguindo respirar com mais, não digo tranquilidade, mas estamos conseguindo respirar para poder se situar mais. Mas já tivemos momentos muito difíceis para a gente enfrentar, né? Porque no início da pandemia foram esses momentos terríveis para a gente. E foi essa economia, o pensar e o fazer da economia solidária que muitas vezes manteve as pessoas firmes, principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres que em casa, elas conseguiam produzir seus artesanatos, mesmo sabendo que não iam vender, mas só o fato de trabalhar, de estar produzindo, isso já dava um alívio.
Isso já dava uma tranquilidade para poder enfrentar os dias que a gente estava enfrentando com muita dificuldade, porque não foram dias fáceis, mas muitas mulheres, eu falo isso porque a gente teve reuniões depois do grupo de mulheres que eu faço parte da Economia Solidária, e muitas relataram isso, que teve momentos que elas achavam que não iam conseguir, porque a terra estava tremendo e estava muito apertado, né? Parecia que estava apertando a gente, abafando a gente. E aí elas pegavam o artesanato delas e iam fazer artesanato. E esse o fazer, aliviava aquela tensão, dava uma sensação de tranquilidade, elas conseguiam respirar, se acalmar acima de tudo, né? Que a gente precisava se acalmar, a gente precisa se acalmar para entender o que está acontecendo e caminhar. E elas diziam, ó, Dina, aí eu começava a me acalmar e conseguia dormir, no outro dia, de novo, com o artesanato. Então, foi o artesanato que me firmou nos momentos difíceis, quando começou logo o momento da pandemia, né? Então, essa economia do bem viver, ela nos traz isso. Ela nos traz esse alento, na verdade, né? Que você pode produzir, você pode consumir, você pode vender conscientemente. E ter um bem-estar, né? Porque você faz com que o dinheiro, o produto circule a partir de uma lógica de unidade, de uma loja de coletividade, de uma loja de preservação da vida, preservação do meio ambiente, preservação das amizades, das relações, do cuidado, né? O cuidado que a gente sempre teve, né? Assim, as mulheres sempre teve isso muito, muito próximo. Mas o que a economia do bem viver traz é esse cuidado com o planeta, porque a gente não tem vários planetas para cuidar do lixo que a gente está produzindo, né? Então, a gente só tem esse. E a gente precisa cuidar desse, produzir menos lixo, porque ele não vai dar conta de processar tudo. Então, é da nossa responsabilidade, né? E aí, Elmane, eu estou vendo aqui que acho que tem uma mensagem aqui, eu não sei se você consegue ler, mas eu consigo ler algumas. Falou aqui. E é importante também que esse diálogo... De benefício da nossa instituição praticando a economia solidária. Muito bom. Isso, é exatamente isso. A economia solidária é agora que a gente está repensando também, né? Depois desse susto que a economia convencional, a economia capitalista tomou, né? Porque com a pandemia foi um baque, porque muitas empresas quebraram, muito desemprego também, né? A economia ela teve balançou. A economia capitalista ela balançou. A gente percebeu que essa economia que está aí, ela não é tão firme quanto ela pensa. E aí vem a economia solidária para o centro da discussão, né? Porque será que a gente não precisa se debruçar sobre essa economia? Será que a gente não precisa parar de acelerar e desacelerar para entender, né, que o planeta está falando para a gente, que a nossa saúde é mais importante? Porque quando teve a pandemia, tudo parou. Teve que parar, né? Se não parasse, ninguém ia sobreviver para dar para a economia girar. Então, teve que dar distanciamento, separa, para tudo, todo mundo vai ficar dentro de casa, ninguém trabalha, e aí a economia quebrou. A economia capitalista. A economia solidária, ela continuou. Porque ela é a economia do bem viver, ela é a economia do é necessário ter, se não é necessário ter, então vamos viver, gente. Vamos viver, né? Não vamos produzir o desnecessário, vamos produzir somente o necessário. Vamos comer somente o necessário. Vamos comprar somente o necessário. Então, é esse questionamento que a gente faz o tempo todo. E aí, essa mensagem também que eu deixo aqui o tempo todo, de reflexão, para a gente tanto perceber o que a gente está consumindo, principalmente isso. É necessário que a gente perceba o que a gente consome e de onde vêm esses produtos, o que a gente fortalece comprando esses produtos, né? O que a gente causa com isso, porque às vezes a gente pensa, não, eu não tenho força de provocar uma guerra. Tenho, gente. Se a gente comprar determinados produtos, a gente financia a guerra. Se a gente comprar determinado produto, a gente financia a compra de armamento, de armas.
não vou falar o nome dos produtos aqui porque não é interessante. Mas se a gente comprar, consumir diariamente esses produtos, a gente está financiando guerra e compra de armamentos. Então, a gente tem muito a ver com a economia. Por isso que a gente precisa parar e prestar atenção para a gente não financiar essas grandes empresas que a gente financia. Que elas não estão nem aí para a gente. Não sabe nem que a gente existe. Só quer que a gente consuma. Só quer que a gente consuma. Então, a gente não pode mais se colocar nesse lugar. A gente tem que dizer, não quero mais estar nesse lugar, porque somos pessoas especiais. Então, a gente tem que consumir aquilo que nos faça bem, a gente tem que consumir aquilo que fortaleça grupo de pessoas, que fortaleçam a comunidade, a nossa comunidade, né? Que dê cada vez mais fortalecimento e que também traga a sustentabilidade, né? Que também traga o fortalecimento da economia solidária. Ela traz também a sustentabilidade do planeta, a sustentabilidade da agricultura familiar, a sustentabilidade dos produtos orgânicos. Então, a gente precisa, a gente, povo de Axé, e também que não é de Axé, precisa mais do que nunca se debruçar e fortalecer essa economia. Porque se a gente não fizer isso, a gente está realmente contribuindo com a extinção desse planeta, né? A gente está contribuindo que o planeta vai acabar, né? Na verdade, nós, pessoas, vamos acabar com doenças, e cada vez mais está surgindo doenças que a gente não consegue ter o controle. Por exemplo, está aí agora o Covid-19, né? Que vem de tão longe e de repente chega no interior da Bahia. Né? Sai lá do outro mundo e está aqui, tão pertinho de gente da Bahia, no interior da Bahia. Então, perdemos o controle. Perdemos o controle. Então, se a gente perder o controle, a gente também pode ter o controle. E aí a gente tem que começar a se policiar, a se perceber, a se notar e dizer o que é que eu estou fazendo com a minha saúde. Porque se a gente se preocupa com a nossa saúde, consequentemente a gente vai se preocupar com todo mundo, né? Porque a nossa saúde, a gente começa a ter limite. Né? A gente começa a ter limites. Eu não vou comer isso, eu não vou fazer isso. Então, se a gente primeiro se preocupar com a gente, consequentemente, a gente vai se preocupar com todos. Mas se a gente não se preocupa com a gente não vai se preocupar com ninguém. E uma coisa é certa, o que a gente consome, isso nos diz se a gente está se preocupando com a gente ou não. Né? Se a gente começar a perceber a quantidade de refrigerantes que a gente toma durante o dia, isso não é uma preocupação com a gente, né? Eu sempre trago nós, porque eu me boto também nesse bolo, mas eu não tomo refrigerante faz muito tempo. Mas eu prefiro colocar nós, porque eu também... Faz muito tempo. Mas é importante, né, Amônia, a gente se colocar também, porque como nós estamos todos encarnadas, estamos sujeitos também a entrar nesse caminho. Então, a gente coloca nós para poder a gente também entrar no coletivo e emanar força para o coletivo, né? Com certeza. Eu estou te ouvindo bem. Estou dizendo com certeza. E aí... agora eu ouvi. E aí, eu quero trazer mais alguma coisa também dessa economia do bem viver. Eu tô lendo um livro aqui que acho que não vai dar para vocês ver, tá vendo? É o Bem Viver. Ah, sim. Aí tem algumas questões aqui que ele traz que eu acho super importante, né? Porque ele traz fazendo, esse livro ele traz fazendo um roteiro do bem viver a partir do momento das colônias, né? Ao mesmo tempo que traz os indígenas, né, os nossos parentes indígenas, como um exemplo maior do bem viver, traz os colonizadores destruindo também essa prática do bem viver, que há muito tempo já existe. Né? Que eu digo que a economia solidária não é nada novo, ela já existe há muito tempo. Principalmente através dos povos indígenas, né? Dos parentes indígenas. Eles foram os primeiros e elas, primeiro a trazer essa economia da troca, a economia do consumir só o necessário, de pescar, de colher, de plantar. Então, essa economia já vinha desses povos há muito tempo.
E hoje a gente resgata essa economia para a gente até entrar em contato com a nossa ancestralidade, né? Porque senão a gente fica muito solto e muito distante da gente mesmo. Então, a economia solidária ela também nos convoca a gente entrar em contato com essa ancestralidade que nos firma mais, que nos fortalece mais a caminhada. Então, a importância desse livro que eu estava lendo, dessa economia do PNP, é essa relação com a ancestralidade. Porque muitas coisas, Elmane, e todo mundo que está nos ouvindo, a da economia solidária, a gente já praticou quando era criança, por exemplo. Vou trazer uma prática aqui que muitas vão poder até lembrar. Eu fui criada com madrinha. E minha madrinha, ela tinha uma prática de caixa. O caixa era... conseguia 10, 5 ou 4 mulheres ou homens, mas a maioria eram mulheres, que queria comprar algum objeto de casa. Comprar uma geladeira, a geladeira velha, não tinha condições, fulana vai fazer um caixa. Então, cada mês dava 50, 100 reais, por exemplo, né? E aí, o primeiro ponto era de Dona Maria. Aí, esse dinheiro que Dona Maria recebia, ela ia direto comprar alguma coisa que ela estava precisando, a geladeira. Aí, o outro mês era a Joana. A Joana precisava comprar um vestido novo, porque né, ela tinha uma festa, um casamento, e ela não tinha como ter a roupa. Então, aquele dinheiro, ela comprava roupa para ela, para os filhos todos, para ir para uma festa, alguma coisa. O outro, terceiro ponto, era a dona Joselita, que comprava um fogão. Então, era uma economia, olha só como era interessante o caixa, né? Todo mundo se juntava para ajudar aquela mulher que estava precisando de imediato. Né? E não se tinha uma exploração por isso. Era simplesmente, agora o primeiro ponto é de fulano, o segundo, todo mundo ganhava. Todo mundo ganhava com a paciência de que, se eu preciso mais, eu estou precisando de imediato, o primeiro ponto é meu, porque eu preciso. Tá bom, primeiro ponto de quem está precisando mais. Quem está precisando menos? Para mim o último ponto está ótimo, porque o que eu quero comprar, eu compro daqui a 2 meses. Então, essa era a relação com o dinheiro. Olha que legal, né? Isso é muito maravilhoso, isso a gente precisa resgatar. Isso era nossas tias, nossas avós, nossas mais velhas que faziam. E isso era muito bem recebido, era muito bonito, porque era uma unidade, né? E a gente perdeu isso. A gente perdeu. Então, se a gente precisa comprar alguma coisa, a gente tem que ir no banco, pegar um empréstimo, pagar juros absurdos, que às vezes ainda não consegue nem pagar. É não comprar. Eu já fiz muito caixa, já participei de muito caixa. Tá vendo? É exatamente, caixa massa, é isso mesmo. Eu também já participei de muito caixa também. E muitas vezes estava mal de grana, e de repente alguém, eu vou fazer um caixa de novo, vou te dar o primeiro ponto. Ou seja, eu não tinha nem dinheiro. Aí eu recebi o primeiro ponto, fazia aquilo que eu estava precisando com dinheiro e já pegava dali, já pagava o caixa, entendeu? Depois eu ia no finalzinho, eu devolvia o dinheiro para quem me prestou. Entendeu? Então, era muito legal isso. Eu achava isso maravilhoso, que não existia nenhuma exploração e não existia também nenhuma crítica por isso, né? A gente se entendia. E tudo era no papelzinho, né? Tudo era no papel. E era confiança. Dia 5 é o dia do dinheiro do caixa. Então, tinha que ligar para quem ficava responsável para dizer, eu não botei, eu votei só depois. Tinha que ligar e dar essas respostas. E tudo se organizava. E é isso que a gente precisa, né, entender e praticar. É essa solidariedade que a gente precisa praticar. Eu também estou te vendo, Bruno. Bruno está aí. Tá dizendo, olha a Dina Lopes. Olha a Bruna aí. Então, mãe, eu acho que essa questão da economia solidária que eu queria trazer era mais um alerta, mais um prestar atenção, né? Vamos prestar atenção para essa economia que está pulsando aí, que é totalmente diferente. Eu sei que não é uma prática muito fácil, porque nós estamos habituadas a essa forma que está aí. É uma luta de mudar o rumo da história. E você sabe que toda mudança ela é difícil, né? Toda mudança ela requer esforço, muito esforço.
Se a gente não se juntar para se esforçar para fazer essas práticas, a gente não consegue. E a coletividade, ela é essencial. A coletividade, trabalhar em grupo, trabalhar no coletivo, ela está cada vez mais dizendo, agora é a hora. Não dá mais para eu me isolar e querer trabalhar sozinha. Entendeu? Não dá mais. Porque eu não vou aguentar sozinha. Eu só vou aguentar se for no coletivo. Todo coletivo. Porque é uma sustentação. É uma pessoa sustentando a outra. Quando uma cai, a outra levanta. É aquele ditado, aquela máxima. Uma sobe, puxa a outra. Então é isso. Então a gente tem que estar nesse movimento. Porque se a gente não estiver nesse movimento, a gente não resiste. Né? Então, é isso que a economia solidária nos fala o tempo todo, a coletividade. Vamos trabalhar essa forma coletiva de ser, que também é uma prática ancestral, não uma prática nova. A coletividade não existe desses tempos. Ele já existe em outros tempos. A gente precisa resgatar essa prática para a gente poder continuar a caminhar. Né? E a natureza vai agradecer. Porque você vê que a natureza é coletiva, né? Ela não é isolada, ela não é uma árvore sozinha. São várias árvores, né? São várias plantinhas, são vários que a gente sente, que a gente respira. Então, é um coletivo trabalhando ali para a gente ter tudo isso. Ou melhor, para a gente destruir tudo isso, né? Porque a gente está destruindo. Entendeu? Então, a gente precisa também estar no coletivo para a gente poder entender que a gente não pode mais destruir. A gente precisa entender isso. E para a gente não destruir, a gente precisa mudar a nossa concepção da economia. Essa economia capitalista, essa economia que está imposta, essa economia ela não dialoga com a sustentabilidade, ela não dialoga com o bem-estar da natureza, ela não dialoga com o nosso bem-estar. Essa economia que está posta aí, a economia solidária, a economia do bem viver, ela dialoga. Então, vamos tentar praticar essa economia. Tem duas coisas que eu queria falar. A primeira é quando você falou sobre a questão da união. Eu participei do... Ai, meu Deus, agora eu esqueci o nome do evento que eu participei lá em Recife, que foi a agroecologia. Foi feminismo e agroecologia. Aí, eu fiquei no coletivo, eu fiquei no acampamento, eu fiquei junto com as mulheres de um coletivo. E eu vi o quanto elas eram unidas umas com as outras, uma ajudava a outra, uma vendia para a outra, uma tomava conta da barraca para a outra e ali. Elas eram muito unidas. E essa união, assim, era uma coisa tão mágica, tão perfeita, tão sincrônica, e assim, era o tempo todo ali, sabe? Não tinha, estava todo mundo, cada um fazendo a sua coisa. Não tinha competição, não tinha concorrência, ninguém queria vender mais do que ninguém, todo mundo se ajudava. E elas me ajudaram muito também, me deram muito orientação sobre os produtos, o que comprar, eu vi um monte de coisa que elas me deram também. Eu estava assim, muito bem organizada e muito unido mesmo, todas elas unidas. Oi. É verdade. É esse convite. A economia do bem viver é isso. É essa unidade, entendeu, Romão? Sem essa unidade, a gente não resiste, entendeu? Principalmente nós mulheres. Eu trago sempre as mulheres porque a gente está no olho do furacão. Então, se a gente não se ajudar, se a gente não se fortalecer, e se a gente não entender, acima de tudo, que tem espaço para todas nós, cada um no seu fazer, eu não preciso fazer o que você faz, eu posso fazer outras coisas. Então, eu faço outras coisas para dar sustentação ao que você faz, o que você faz me dá sustentação. E a gente dá sustentação no coletivo, entendeu? Então, essa unidade, ela é a chave realmente da economia. Não é uma coisa fácil de exercitar, como o Antônio está trazendo aqui. Viver é fácil, difícil é saber viver. Exatamente. Difícil saber viver. Viver é muito fácil. Agora, ser coletivo é muito difícil. Porque a gente está acostumada à competição, né? A gente está acostumada a isso.
E aí, quando você vivenciou isso com as mulheres da agroecologia, é um exercício diário que aquelas mulheres fazem. É diário aquilo, entendeu? E não é fácil, não é dizer que existe um mar de rosa, que está todo mundo em harmonia o tempo todo. Não tá, não. Às vezes, a gente quebra o pau, às vezes a gente entra nas nossas paranoias, a gente, às vezes, entra nos nossos vícios de competição, às vezes a gente entra nos nossos vícios, né? Mas o importante é que a gente faz a reflexão na hora, porque também a gente tem que vivenciar isso. A gente tem que vivenciar esse outro lado para a gente dizer que a gente tem que estar do lado de cá, né? Se como a gente sempre fala, né, Almônia, que vê a escuridão para ver a luz. Né? Aí tem que ver a luz para ver a extrema. Vamos junto, né? É o tempo todo. Não existe só a luz. A gente está nas trevas, a gente entra na escuridão, a gente entra lá no furacão, bem escuro, para depois a gente ver tudo claro. Então, o que elas praticam é uma prática diária, porque está o tempo todo ali fazendo isso, mas de vez em quando sempre chega uma que quer mudar tudo. E aí sempre tem um alerta, dizendo, não, a gente precisa caminhar desse jeito, que vai fazer bem para a gente, vai fazer bem para a humanidade, vai fazer bem para a natureza, vai fazer bem para todo mundo. E aí vai ajudando aquela que entrou naquele processo dela ali, também ela tem que vivenciar aquele processo. Deixa ela ali, mas tem que estar sempre orientando. Ó, não é bom para você, porque não é bom para ela. Né? Não vai ser bom para ela vivenciar aquela loucura de competição. Não, minha barraca está aqui, ninguém toca. Entendeu? Não, não é assim. Se a gente se ajuda, não fica mais leve. É tipo assim, você chega em casa e a casa está bagunçada. Você, depois de um dia de trabalho, foi para a feira, vendeu, tem uma loja, sei lá, chega em casa cansada. Está uma bagunça. Mas tem várias pessoas nessa casa. E aí você chega e você vai organizar tudo, arrumar tudo, fazer janta, cuidar da casa, para depois você cuidar de você. Você está cansada. Mas se você chega e tem várias pessoas na casa que te ajudam a arrumar aquela casa, você fica mais leve, você descansa mais, você aproveita. Então, exatamente a coletividade nos ajuda a gente a viver mais e perceber outras coisas, né? Porque a vida não é só isso aqui. Se a gente soubesse a plenitude da vida, a gente ia se jogar nela para viver mais. A gente limita, né? Bota a vida um quadradinho de isso aqui é a minha vida. Gente, não é isso. A vida é muito mais do que isso. E a gente precisa sair do quadradinho para viver, né? Mas o dia a dia, a rotina, nos coloca no quadrado. Não, minha vida é isso aqui. Não, sua vida é muito mais do que isso. A economia solidária nos convida a ver a vida. Mas para isso, distribua distribua tarefas, faça tarefa coletivo, consuma de quem você conhece, produza, viva. Isso é a vida. E aí você vai ver outras coisas, você vai se aproximar de outras histórias, vai ter outros aprendizados da vida e vai seguindo. Já a economia capitalista, ela nos bota numa rotina. De manhã, acordo, tomo café, pego o buzu, pego trabalhar. Eu trabalho. Buzu, pego meu carro, volto para casa, descanso, vou dormir. Acordo, tá. Olha a rotina. Essa que nos coloca, e isso vira na nossa cabeça. Tem uma hora que a gente entra numa loucura de que, meu Deus, é só isso. É só isso. Você ficar nisso é só isso. Mas se permita sair disso. Hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou produzir alguma coisa. O que é que eu sei fazer? Eu sei cantar, eu sei dançar. Faça alguma coisa que você sabe fazer, se sinta bem, e tente investir nisso. Agora, lógico, não é fácil. Sempre digo isso porque as pessoas já a Dina está falando essas coisas. Não é fácil, não. Porque assim, gente, ó, hoje eu sou apresentadora de TV, tem um programa chamado Conversa de Preta, coordeno uma TV da cidadania, estou no centro público, faço parte de uma rede Recossol, tudo isso hoje. Mas eu já vendi artesanato na praia, eu fazia brincos e vendia na praia para sobreviver, né? Eu e minha filha, Kandai, me separei do pai dela, então teve uma hora que eu não conseguia, eu trabalhava como operadora de telemarketing, aí teve uma hora que eu digo, não quero mais isso, está me enlouquecendo. Aí fui fazer artesanato. E aí que eu me aproximei da economia solidária de viver. Então,
eu já andei muito na praia vendendo os brincos para poder tirar o dia a dia para mim cantar, para cantar ir para a escola, para eu comprar alimento. A sorte que eu tinha uma casa no 7 de abril, meus pais deixaram que eu não precisava pagar aluguel. Mas eu tinha que ter outras despesas. Mas eu me permiti vivenciar algumas experiências não muito agradáveis para poder entender que a vida é muito mais daquilo que eu queria para mim, né? No começo, de ter um emprego, ser funcionária pública, fazer um concurso e ser funcionária. Eu estaria louca agora se eu fosse funcionária pública. Eu já tinha pedido até a conta, né? Porque eu não ia aguentar. Mas eu me permiti vender necessidade e me permiti, lógico, vender brinco na praia para hoje eu ser o que eu sou, né? Assim, eu sou, né, gente, de entender a vida, né? Mas eu também já tive situações muito difíceis para eu poder hoje entender que a economia solidária ela me trouxe um acalento e também me trouxe uma sustentação. Mãe, é isso, viu? Vamos ler a mensagem do povo. Ó, vamos ler aqui. Falei, eu não consigo ler. O pessoal tá animado aí falando que tá gostando, que é isso mesmo. Assim, alguém falou aí que meu áudio está cortando. Eu acho que eu tô com problema no Instagram, acho que eu vou ter que reinstalar o Instagram. Porque de vez em quando fica travando, eu não consigo ver a pessoa. E eu acho que meu Instagram tá bugado. Então, a outra coisa que eu queria falar é que eu assisti um programa lá do pessoal lá da Agroecologia de Recife. Eu assisti um programa deles no YouTube e uma coisa que as mulheres falando, né, que elas trabalhando com a terra, tirando o seu próprio sustento da terra, elas também puderam tirar ali o que elas podiam usar, vender para poder se manter. E aí elas saíram da dependência de estar pedindo dinheiro ao marido para comprar uma sandália, para comprar um absorvente, para comprar uma roupa. Então, assim, elas relatando que a partir do momento que elas começaram a fazer isso, se tornaram independentes, elas puderam se sentir mais vivas, né, se sentiram mais motivadas. Algumas até tiveram depressão e falaram que a partir dali elas começaram mesmo a se fortalecer, né, a se empoderar como mulher. Então, a economia solidária, a economia do bem viver, ela além de trazer tudo isso que você falou, né, que é importante, ela também ajuda a gente nesse processo de empoderamento, da gente se encontrar, saber quem a gente é, da gente contato com a nossa espiritualidade. E uma outra coisa é que às vezes as pessoas falam assim, mas eu acho difícil sair dessa economia capitalista, porque eu não sei onde comprar, eu não sei onde começar. Comece fazendo pouco. É muito caro, produto orgânico é caro. Você vai comprar 1 quilo de tomate, é quase 15 reais. Eu já ouvi pessoas falando isso. Então, assim, comece fazendo o que você pode. Se hoje você pode comprar 2 tomates orgânicos, 3, tem feiras aqui, tem uma feira agroecológica no Cabula. Eu não sei agora, né? Porque com a pandemia eu acredito que não esteja funcionando. Mas tem uma feira agroecológica no Cabula, lá na UNEB, que é muito boa. Funcionava lá toda quinta, das 9 às 11. Tem uma feira agroecológica que acontece na UFBA, que funciona, acho que é quarta e sexta. Na sexta, das 8 até o meio-dia. Já participei de eventos lá, uma feira muito boa. E tem pessoas ali que estão vendendo saúde. Tem pessoas ali que estão vendendo coisas saudáveis e também vendendo harmonia para a natureza. Porque se a gente for pensar, uma coisa que você colocou que foi muito bem colocado, é que se eu penso em mim, se eu penso no meu bem-estar, se eu penso na minha saúde, consequentemente eu vou pensar no outro. E, consequentemente, eu vou pensar no ser maior, que é a Terra, onde a gente habita e que a gente precisa dela. Nós precisamos da natureza, nós precisamos do planeta Terra. Então, nós precisamos ter essa consciência. Hoje, eu sou uma pessoa que hoje eu não consumo tudo orgânico. Eu não consumo tudo orgânico porque eu não tenho condições de consumir tudo orgânico. Mas o que eu já posso consumir orgânico, eu consumo. É mais gostoso, é mais saudável, dura mais, o gosto é outro. É você pegar, eu trouxe um aipim lá da minha roça, da roça do meu pai, e quando eu cozinhei o aipim chega a derretia na minha boca. Né? Então, assim, é diferente, você vai perceber
receber. Mas se você não Uhum. pode fazer muito, faça um pouquinho. A gente começa fazendo um pouco mesmo, é fazer o que a gente pode. O importante é você entender. Pô, eu amo leite Verdade. moça. Ah, eu adoro leite moça, eu não vivo sem leite moça, certo? Você não vive sem leite moça, então você não vai viver mesmo, porque o leite moça, ele tem um monte de coisa ali concentrada que vai acabar levando você a ter um problema de saúde. É isso que você quer? Né? Então a gente tem que ter essa consciência de que a É, gente, o que a gente pensa, de que a gente é o que a gente come, o que a gente consome. E o nosso papel, enquanto pessoas do caminho, enquanto pessoas que estão buscando o caminho da espiritualidade, o caminho da transformação, é cada vez mais derrubar esse sistema capitalista que existe. Eu sei que a gente vive nele, eu sei que às vezes não tem jeito, mas quanto mais a gente puder fazer para não entrar nesse sistema, mais a gente vai estar se ajudando e mais a gente vai estar ajudando o planeta. É isso. é verdade. É porque esse sistema ele é muito bem organizado, né, Almani? O sistema É, capitalista ele é muito bem organizado. E aí a gente tem que ter o esforço para poder observar algumas brechas dele e se sair, né? Porque todos nós estamos extremamente envolvidos, estamos dentro dele, né? Mas a gente tem que ir descobrindo, por exemplo, a questão do consumo de alimentos saudáveis, orgânicos, é muito difícil mesmo, eles são caríssimos mesmo, eu também acho, são muito caro, entendeu? Nem todo mundo tem condições de comprar, por exemplo, ovos de quintal, ou ovos, uma coisa daquela, quanto? R$ 12, R$ 20, de quintal. Aí o carro do ovo passa aqui na minha rua, aqui no Engenho Velho, o carro do ovo, uma placa, é o quê? R$ 10. Entendeu? Aí traz o marido, é a mulher, é os 3, 4 filhos. Gente, se ele compra um orgânico, né? Um ovo de quintal, que são 12, caríssimo, não vai dar para todo mundo. Agora tem o carro do ovo paga, vendendo uma placa por R$ 10, dá para todo mundo, dá para fazer um monte de coisa, omelete, bolo, não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? Então, essas estratégias que o capitalismo bota na nossa mente, né, joga para a gente muito claro, porque isso aí está muito claro, o carro do ovo e o carro orgânico, né? E o ovo de quintal. Né? Qual que você vai comprar, dona Maria? Ô, minha filha, eu vou comprar o carro do ovo, né? Não dá para comprar esse orgânico aqui, a pãozinha e tal, é forte, mas isso aqui também é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas ela só pode comprar aquilo, e só pode comprar aquele. Entendeu? Então, realmente, a gente tem que criar uma estratégia para a gente perceber isso e também, aí fica o apelo, precisa se baixar um pouquinho o preço para que todo mundo tenha acesso. Porque senão fica uma economia muito elitista, né? Só algumas pessoas têm acesso, só algumas pessoas consomem. Então, acaba também o capitalismo direcionando o público, né? O público do orgânico é esse público aqui. O público que tem um pouquinho de dinheiro, pode comprar um cogumelo, pode comprar uma coisa. Essa galera aqui que não tem, entendeu? Come essas coisas. Essa é a reflexão também que a gente faz dentro da economia solidária, entendeu, Mãe? Porque tem umas coisas que não estão muito bem colocadas, né? E a gente precisa até falar delas para poder mudar a situação. Porque se a gente fala que está tudo bem, está tudo bem. Não, está tudo bem. Tem umas coisas aí que a gente precisa acertar. E a questão do é, consumo de produto orgânico, ele precisa mudar o conceito do rio. vai Ele precisa mudar também mesmo. trazer um contexto para a população, né? Imagine eu que consumo 120 ovos por mês, natural. É verdade, Antônio, é verdade. 120 ovos por mês. É, Você até mesmo, realmente tem que ter dinheiro até para comprar ovo de quintal, meu filho, porque não é barato, não. E até mesmo porque se não mudar, se não tiver assim, um novo olhar, né, por parte da produção de orgânico, vai acabar virando também essa produção em escala e que só vai ter acesso às pessoas que podem comprar. Então, vai acabar sendo um sistema capitalista dentro de um sistema
a exploração está congelada. Muda de lugar, está congelado. Ah, melhorou. Travou um pouquinho aí. Agora melhorou. Foi. Mas Então, foi isso que eu estava. sim, diga. É isso que eu estava te trazendo, o que você trouxe é isso mesmo. Precisa se mudar a concepção mesmo, porque senão aí fica somente um capitalismo de novo, entra nessa brecha, fica ali um enfeitezinho dizendo que é orgânico, que é isso, que já tem isso, viu? Se a gente está nos mercados grandes, a gente já vê lá algumas coisas disfarçadas de produto orgânico, mas se você lê, é uma bomba. E aí você leva para casa achando que é orgânico. Eu nem confio. Não confio, tem que ler. Agora, ao mesmo tempo, a gente sabe que a demanda, que a procura pro produto orgânico, ele precisa aumentar para os preços baixarem também, entendeu? Porque a procura ainda é muito pequena. Então, por isso que os preços são um pouco altos. Mas, ao mesmo tempo, para essa procura também aumentar, os preços têm que baixar, né? Porque eu acho que todo mundo, nesse momento, quer consumir produto orgânico, principalmente agora, né? As pessoas querem consumir produtos orgânicos. Porém, nem todo mundo consegue. Eu moro aqui em um bairro de Genvelho que com certeza ninguém consome muito produto orgânico. A não ser a gente aqui, né? Porque já tem essa prática e também somos duas pessoas, já dá para se manter mais, mas a maioria das casas são 3, 4, 5 pessoas. Como essas pessoas vão consumir, gente? Óleo de oliva, entendeu? Azeite de oliva, essas coisas não tem, é muito caro para o dia a dia delas. Então, isso também é uma campanha que a gente precisa se inserir para poder também pensar nessa população. Porque a economia solidária, a economia do bem viver, ela diz isso. A gente não pode só pensar em mim. Se eu estou bem, se eu estou me alimentando bem, se eu estou consciente, está tudo bem? Não está tudo bem. Está tudo errado, porque tem uma massa inteira se alimentando mal, com a cabeça não muito legal, entendendo tudo errado, então não está tudo bem, né? O empoderamento, ele não é individual. Eu não me empodero sozinha. Eu só me empodero no coletivo. Eu só sou uma mulher empoderada se a Almane foi empoderada, se Carla foi empoderada, se todas as mulheres aqui foram empoderadas. Aí eu sou empoderada. Eu não me empodero só. Porque muita gente pensa, eu sou uma mulher empoderada. Eu não sou, porque as minhas não são empoderadas, né? Algumas. Então, o empoderamento é coletivo, a mesma coisa. Né? Pensar no bem viver, pensar no coletivo. Então, se o coletivo está se alimentando mal, isso significa que a natureza está sendo destruída. Né? Isso significa que os rios estão sendo poluídos. Isso significa que as matas estão cada vez mais perdendo suas grandes árvores. Porque tem um grupo que está se alimentando mal. Porque essa alimentação que essas pessoas consomem, ela precisa extrair isso da natureza, precisa derrubar árvores, precisa poluir rios, precisa explorar alguém. Então, e a gente está dizendo, para acabar com isso, a gente precisa se afastar. Então, o conselho, tem um terreninho em casa, tem um quintalzinho, faça sua horta, né? Já comece a consumir, Dina, eu não posso comprar, então eu vou plantar minha rúcula, eu vou plantar meu alface, vou plantar aqui, vou plantar meu tomatezinho, se eu consigo, se eu tenho um terrenozinho em casa. Se eu tenho um apartamento, posso fazer isso, vou fazer também. Entendeu? Então a gente vai fazendo pequenas mudanças para dar grandes resultados.